Sabe aquela pessoa que vai chegar no final de ano e ela começa com um monte de promessas? Ela fala que vai entrar na academia, que finalmente vai ter uma rotina melhor de estudos, que vai seguir à risca aquela dieta, que vai conseguir regular o sono. E aí chega o ano novo, vem aquela série de expectativas, aquela série de metas para no final não mudar nada. Nem os hábitos mais simples, como beber 2 litros de água por dia ou passar menos tempo no celular, ela consegue cumprir. E aí vem toda aquela frustração, aquele sentimento de fracasso, de incapacidade. Isso tudo para esperar o próximo ano novo. Talvez esse alguém possa ser você. E tá tudo bem, porque dentre todas as pessoas do mundo pode ter certeza que eu não vou te julgar. Porque eu já fiz isso inúmeras vezes e cá entre nós, ainda faço, até hoje. Então, se você se identifica com isso, talvez esse vídeo tenha aparecido para você na hora certa. E fica tranquila porque eu não tô aqui pra vir com nenhum papo de coach, pra não oferecer nenhum tipo de milagre, porque cá entre nós, se existisse mesmo essa fórmula mágica que todo mundo fala, eu mesma já teria seguido à risca. Eu tô aqui simplesmente pra gente ter uma conversa e te expor algumas verdades que, por mais que sejam duras e difíceis de aceitar, você precisa. A menos que você queira continuar nesse ciclo infinito e nessa zona de conforto que cá entre nós aqui não tá nada confortável, tá? Já trouxe aqui até meu caderninho, como os incas e os maias faziam. Eu tô me sentindo muito culta intelectual por ter feito isso nesse papiro, em vez de ter usado meu notebook, tá? Então, por favor, me respeita, porque hoje o assunto é sério, ele precisa ser dividido em várias partes, porque tem muita coisa pra falar. O primeiro tópico que eu gostaria de trazer para vocês é a idealização. Que atire a primeira pedra nos comentários, aquela pessoa que nunca na vida criou uma meta totalmente fora da sua realidade. Exemplo, pensa numa pessoa que ela é completamente sedentária. Ela não pratica nenhum tipo de atividade física, ela se alimenta muito mal, o sono é completamente desregulado. E aí tem um dia que ela tem um insight e ela pensa, nossa, hoje é o dia que eu vou mudar a minha vida. Não, porque hoje vai ser tudo diferente. Porque eu vou entrar na academia, porque eu vou malhar 6 vezes na semana, 2 horas por dia, fazendo exercício super pesado. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Tá, não tô falando pra você que seja impossível. Se ela tiver muito foco, muita força de vontade. E claro, tem outras questões, como por exemplo, questões socioeconômicas, porque às vezes a pessoa é CLT, trabalha o dia inteiro, 8, 9 horas por dia. Isso quando não tem 2 empregos, ou às vezes também tem uma faculdade no meio. Eu já passei muito por isso, teve uma vez que eu tinha 3 empregos e fazia faculdade, então assim, eu entendo um pouco dessa situação, que tem coisas que realmente são completamente fora da nossa realidade, mas esse aspecto não cabe aqui agora, não necessariamente. O ponto é, uma mudança de hábito muito extrema. Eu não tô falando que ela não possa ter isso como meta, que ela não possa sonhar com isso, mas percebe que isso é um objetivo final? A questão é que ela precisa de pequenas metas, pequenos objetivos, hábitos diários para conseguir chegar nessa meta final. Então não adianta ter essa ideia irrealista de que ela vai mudar a vida completamente. E tudo bem, eu tô usando o exemplo do exercício, mas isso vale para tudo, gente. Se for na questão dos estudos, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem hábito de estudar, que você não consegue estudar por meia hora seguida, não vai achar que você vai passar 5 horas por dia na frente de um monte de livros e um monte de apostilas e que isso vai ser produtivo para você. Comece com passinhos pequenos. Se você quer começar a ler, não precisa ler um livro por dia, um livro por semana. Lê um livro por mês. E se um livro por mês ainda assim for muito para você, tudo bem. Lê, sei lá, 5 páginas por dia. Às vezes estudar um livro por mês, às vezes não, depende do tamanho do livro. Mas o ponto é, tenha mini objetivos que te levem a um objetivo grande. Muita gente fala sobre isso e é aquele clichê, aquele básico que sempre funciona. Parece óbvio, porque de fato é, mas é um óbvio que muita gente não segue. E sabe por que isso acontece? Porque as pessoas se apegam mais à ideia de mudança do que à mudança em si. Então é muito mais prazeroso você sonhar com isso, você se prender a essa ideia de que você vai se transformar, que você vai renascer, vai ser alguém completamente novo,
do que realmente passar por aquele processo de viver essa mudança. O segundo ponto é a ilusão da virada externa, que inclusive serviu como base para eu criar todo esse vídeo aqui. Porque a gente está falando da virada de ano, como as pessoas se apegam, acham que só porque o ano vai virar, a vida vai se transformar, tudo vai mudar junto, porque 2026 vai ser meu ano, 2027 vai ser meu ano, e quando você vê a pessoa tá em 2050 falando esse aqui vai ser o meu ano. E isso não acontece só na virada de ano. As pessoas falam, porque eu começo na segunda-feira. Mas mês que vem, agora a gente tá no meio de mês, não é uma boa época. Quando eu terminar de fazer esse curso que eu tô fazendo. E a verdade é que não existe momento certo, não existe momento perfeito. Isso acontece porque a gente tem essa ilusão de que o contexto cria mudança, quando na verdade é o contrário. É a mudança que vai transformar o contexto no qual você está inserido na sua vida. Então não adianta você ficar esperando, se apegando pelo momento certo. E tem pessoas que inclusive se apegam a pessoas certas, dá até para fazer um vídeo sobre isso. E você espera, mas na verdade não vai vir nada que vai fazer a mudança acontecer por você. A verdade é que só você vai fazer a mudança acontecer e você é a única pessoa que decide o momento certo na sua vida para fazer as coisas, tá? Isso não vem de fora, tem que vir de dentro. Pode até não parecer a primeiro momento, mas esse segundo tópico ele se alinha muito bem com o terceiro, que é o conforto da estagnação. Lembra que lá no comecinho do vídeo a gente comentou sobre a zona de conforto que no fundo não tá nada confortável? Pois é, às vezes é isso que tá te mantendo estagnado, paralisado ali no mesmo lugar. Pode ser que você não esteja tentando não por preguiça, não porque você é incapaz, mas porque você tem medo. Medo de que não dê certo. Muita gente sente isso o tempo todo. E aí você pensa, tá, mas se eu sou realmente incapaz, se eu não vou dar conta, então pra que eu vou tentar? No final das contas eu não vou conseguir de qualquer forma. Você pode até achar que de repente você vai fazer uma dieta e isso vai mudar como você se sente em relação à sua aparência. Tá, mas e se você se olhar no espelho e não tá contente com o que você vê? Ou você pode pensar que você tem a capacidade de passar naquela prova que você tanto quer. E se você estudar durante meses, de repente durante anos, chegar no momento e sua nota não sair como esperado. Às vezes você tá com medo disso, dessas situações, dessas possibilidades que você fica criando na sua cabeça, que muitas vezes não condizem com a realidade. Algumas vezes, talvez. Pode ser que as coisas não saiam conforme planejado, mas é uma coisa que você nunca vai saber se você não tentar realmente. Então, isso não é preguiça. Pode ser que isso seja insegurança, pode ser que seja o sentimento de insuficiência. Ou às vezes você nem tem medo de que não dê certo, você tem medo que dê certo. Porque você não conhece essa nova pessoa, essa nova fase de você que tá por vir. E o lugar que você tá agora, por mais que não esteja contente com ele de fato, ele é previsível, ele é conhecido. Por isso que a primeiro momento ele parece seguro, logo se torna confortável. Mas eu deixo o questionamento para você. Se isso fosse confortável, por que dói? E em que momento que o conforto se tornou estagnação? Agora a gente vai chegando no finalzinho do vídeo e acaba caindo em uma parte muito sensível, só que eu queria muito chegar. Eu trouxe uma série de tópicos, uma série de assuntos para que esse momento fizesse sentido. Eu gostaria de falar sobre a questão da autossabotagem silenciosa. Então, todos esses comportamentos que a gente trouxe ao longo da nossa conversa, como por exemplo estabelecer metas que vão muito além da nossa realidade, nunca achar que é o momento certo para fazer as coisas, ou até mesmo coisas que a gente não trouxe, mas que são muito válidas e cabem aqui, como por exemplo a questão da comparação. Você olhar para a vida de alguém que é completamente diferente da sua, uma pessoa que tem uma série de oportunidades a mais do que você, e você se comparar com essa pessoa. Ainda mais porque a gente vive na era digital, todo mundo tá postando o tempo todo o quanto é feliz, o quanto é bem sucedido, o quanto tem bons relacionamentos.
Quando na verdade, na maioria das vezes, isso não é verdade nem para essas pessoas. Quem dirá para nós? Muitas vezes, telespectadores. Então eu queria falar sobre isso para você. Para de ser um telespectador da sua própria vida, seja o protagonista da sua própria história. Eu sei que é uma frase meio clichê, mas é verdade, porque no final das contas você diz que quer mudar, mas se trata como uma pessoa que não merecesse essa mudança. E é difícil aceitar isso, mas é o que acontece, na maioria das vezes. Entenda que o ano novo não te deve nada, de que a vida não te deve nada, no final das contas, mas aceite isso como responsabilidade, só que ao mesmo tempo, sem a culpa excessiva. Se permita errar, se permita ter experiências novas, se permita vivenciar o processo e tente achar, por mais que seja difícil, um equilíbrio entre a sua responsabilidade perante as coisas e entender até que ponto aquilo é possível para você ou não e como que isso se encaixa na sua realidade, na sua vida. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha feito sentido para vocês. E por favor, me contem aqui nos comentários as suas experiências, porque isso ajuda muito a gente compartilhar o que a gente viveu. E se todo mundo compartilhasse um pouquinho do que sabe, acredito que todos nós teríamos um conhecimento muito maior sobre a vida. Feliz Ano Novo! Se você tá vendo isso antes do Ano Novo, espero não ter pesado demais o seu Ano Novo. E se você estiver vendo em um outro momento, ótimo, até porque a questão do vídeo é que você não precisa esperar o ano virar pra mudar a sua vida. Então se você tá vendo isso, sei lá, em junho, ótimo também. Tá bom? É isso, gente. Beijo e até a próxima.